Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É em nome de Jesus, com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite, culto de oração. E nós queremos dar as boas-vindas para os irmãos que aqui estão, irmãs, e para você também que está na sua casa, que está aí conosco, acompanhando, você que vai adentrar, que Deus abençoe, que a palavra de Deus ache morada no seu coração. Eu espero que você esteja bem, sua família, no poder do nosso Deus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos estar trazendo a palavra de Deus, mas a gente tem alguns avisos, uns pedidos de orações que nós precisamos fazer. Em relação aos avisos, nós temos domingo que vem nossa terceira convocação para a Assembleia Extraordinária, que é para substituição de cargos da diretoria estatutária da igreja, para exoneração de cargos. Então nós precisamos do quórum, precisamos da participação dos irmãos. Então aqueles irmãos que puderem estar conosco ali no domingo, por favor, estejam aqui às 18 horas, para que nós possamos prestar esse culto administrativo, e logo após o culto de adoração ao nosso Deus. Então, se você, irmão, irmã, está convocado para estar conosco ali naquela sessão, tá bom? Desta forma também eu quero lembrar os irmãos, que eu tenho esquecido de avisar isso aqui, a igreja ganhou uma bicicleta, já tem mais ou menos uns 4 meses, né, irmão? Tem uns 4 meses atrás que a gente ganhou essa bicicleta. É de um pessoal da Cybernet, que fornece internet aqui para a igreja. Fizemos um sorteio, acho que no final do ano passado. Nós estamos com eles em janeiro. Acho que logo depois de janeiro, eles sortearam lá e nós descobrimos que ganhamos a bicicleta. Essa bicicleta eles prometeram várias vezes de entregar, não entregaram. Mas aí deixaram na casa do irmão. A irmã tesoureira trouxe para nós há poucos dias. E essa bicicleta já deve estar um mês que ela está aí já, que veio, né? Mas está atrasada há 4, mas está aí. E a gente pretende, junto à igreja, algumas pessoas querem comprar, porque não tem como deixar a bicicleta na igreja. Sendo da igreja, todo mundo vai andar na bicicleta, né? Mas a gente está precisando de um tanquinho para lavar os panos de chão aqui da igreja. E a gente pretende, se a igreja aprovar, vender essa bicicleta. E se a gente for vender essa bicicleta, a gente precisa, tem algumas pessoas interessadas, mas a gente precisa saber, fazer uma lista e sortear quem vai ser sorteado para comprar a bicicleta, para que a gente possa adquirir esse tanque. Então eu quero a sua ajuda também. Se você tem interesse, me dê o seu nome. Algumas pessoas já me falaram, logo que viram a bicicleta, que souberam, mas eu preciso passar para a igreja que nós ganhamos essa bicicleta, está lá no gabinete a bicicleta, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e usá-la, né, para um bem aqui para a igreja. Que os irmãos têm feito a limpeza da igreja, mas têm limpado os panos nas mãos, junto com dificuldade. Então, se tiver uma maquininha na igreja, vai ajudar bastante. Isso aí. Então, essa bicicleta pode se tornar uma máquina e a gente pode estar conversando sobre isso aí. Então, preciso da ajuda dos irmãos. Se eu não falar nessa sessão, não vou poder falar porque é extraordinária, mas a gente precisa tratar disso, tá bom? Conto com os irmãos acerca disso. E aí eu quero fazer os pedidos de oração, que a gente já ora, e depois daqui a gente vai estar orando, dividindo e orando também. Eu quero continuar pedindo aqui nossos pedidos da semana, a partir do dia 2, né, que a irmã Cristina passou para nós. Continuamos orando pela irmã Joana, que se encontra hospitalizada. Estive conversando com o irmão Fábio ontem, e ela está um pouco mais forte, está se alimentando direitinho, está lúcida. Então, graças a Deus, está sendo tratada e está sendo assistida lá no hospital, né? Então, que os irmãos continuem orando pela vida e saúde da irmã Joana e do seu filho e da sua filha, que estão revezando lá no hospital para tomar conta dela, né? O Renan Cristian e a mãe já estão melhores da Covid, então a gratidão ao nosso Deus pela vida deles. O Roque, amigo do irmão Neto, ele está hospitalizado, foi descoberto um outro tumor, né? E pede oração também pela esposa do Roque, a Irani. Rosângela, sua mãe Terezinha pedem oração pela família. Consolo de Deus também para eles, saúde. A Celina pede oração por sua vida espiritual. Senhora Naimara está entubada com Covid-19, é gestante de 2 meninas, Luísa e Lara. Oremos, né, por essas pessoas também. Pedro, a criança internada no hospital infantil, está melhor, mas continua em tratamento. William, que está hospitalizado, sua mãe Maria pede oração. Luzinete, cunhada da irmã Luzia, consolo de Deus para a família pela perda de seu pai e seu marido Ézio. Pastor Jefferson
Que Deus dê sabedoria aos médicos para cuidar da visão do pastor, orar pela vida do pastor Jefferson, pelo tratamento da visão dele. Também pela irmã Odete, pelos filhos e as filhas deles também, netas, né? Tem as netas também. Cunhado da nossa irmã Zildete, pedindo pela vida física, pela vida espiritual dele. O filho da irmã Maria Zolina, o José Hermes, né? Pela saúde dele. Pela esposa da Jo também, né? O Wilson também. A Laurentina, sogra da irmã Juliana, né? Que Deus seja sempre com a saúde dela, com a vida espiritual dela, em primeiro lugar. Saúde dos nossos irmãos Vanildes, Maria Cecília, Manuel Quintais, ainda está aqui no nosso grupo, né? Graças a Deus, está bem melhor, está mais forte. Daqui a pouco já está cantando. Consola nosso Deus para as pessoas que se encontram enfermas, que perderam familiares, pessoas que estão internadas. Nós continuamos pedindo aqui pela vida do irmão Cleudes, que faz tratamento, a irmã Cristina. Lembrando que sexta-feira nós vamos ter um culto na casa do irmão Cleudes, para aqueles irmãos que puderem, com segurança, às 19h20 aqui na igreja, para a gente sair, está indo lá para a casa do Cleudes, tá bom? Irmãos, esses são os nossos pedidos, nós temos mais pedidos na nossa lista. Se você precisar, mande, nós estaremos orando. Mesmo que não li todos aqui, nós estaremos orando por esses pedidos. Os irmãos têm a lista aqui nos grupos da igreja, então você pode contar conosco. Deus tem feito a sua obra, tem ouvido as orações, e nós estamos aqui para servir em nome de Jesus. Se você precisar, conte conosco em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado porque nós somos gratos por mais um dia que o Senhor nos permite, pela oportunidade de estarmos cultuando ao Seu nome, e também queremos colocar diante do Senhor, Senhor Deus, a vida da irmã Joana, de tantos outros irmãos e amigos que se encontram enfermos, Senhor Deus, se encontram fora das suas casas para algum tratamento, e o Senhor possa ser com eles ali naqueles locais, Pai. Ser com os profissionais também que estão lidando com eles, Senhor, ter graça, Senhor Deus, misericórdia na vida desses profissionais, e nós pedimos pelos Teus servos e servas internados. Visita, Senhor Deus, permita que haja, Senhor Deus, ali um reconhecimento da Sua vontade, que haja também, Senhor Deus, o tratamento da enfermidade, mas que o Senhor trate também a vida espiritual de cada um, Senhor Deus, porque nós sabemos que a pior doença que nós temos é o pecado, e esse nos afasta do Senhor, e nós carecemos da saúde espiritual. Nós pedimos por todos, Senhor Deus, até por nossas vidas, que o Senhor cuide da nossa saúde espiritual. Sei com aqueles irmãos que se encontram lutados, Senhor Deus, que perderam alguém da sua família, que carecem, Senhor Deus, do consolo do Senhor. Só o Senhor pode consolar, meu Pai. Nós sabemos que às vezes podemos falar algumas palavras, mas nada do que nós fizermos vai poder cobrir, Senhor Deus, aquela ferida, aquela falta de um ente querido. Mas nós sabemos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode consolar cada um. Então nós pedimos o Seu consolo. Em nome de Jesus, Pai, pedimos pela Tua igreja, neste momento reunidos aqui para cultuar o Seu nome, para louvar e engrandecer. Peço, Senhor Deus, por cada irmão e cada irmã desta igreja, onde o Senhor colocou para que pudéssemos aqui ser dirigidos e guiados, que pudéssemos ser aqui, Senhor Deus, agência do Senhor neste local. Então eu Te peço que eu dê recursos, dê condições espirituais a cada um, para que possamos cumprir, Senhor Deus, a Sua vontade neste local. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. Semana passada nós falamos 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, e nós falamos sobre uma vida que agrada a Deus na santidade do corpo, né? Falamos da vida sensual que as pessoas viviam ali em Tessalônica, naquelas regiões da Ásia Menor. Era uma depravação total, e a igreja estava correndo o risco de cair nessa situação. Então Paulo escreve uma carta para a igreja, preocupados com eles, de uma certa forma, também com a volta de Jesus Cristo. Paulo vai falar isso com eles em Tessalonicenses, tanto na primeira como na segunda carta, e a conduta que eles deveriam ter diante dessa iminência da volta de Jesus. Paulo esperava a volta de Jesus para aquele tempo, bem para aquele tempo. Então ele entendia que seria no tempo deles que Jesus voltasse. Então ele fala para eles que uma vida que agrada a Deus deve ser uma vida que obedece a Jesus, tem a instrução do Senhor Jesus, é uma vida que não se envolve com promiscuidade, com prostituição. E era muito comum as pessoas, inclusive tinham templos, nós falamos semana passada, para a prostituição. Então a prostituição era institucionalizada
na Grécia Antiga, e em Roma adentrou dessa mesma forma. Então era homossexualismo, prostituição, era muito comum isso no meio daquelas pessoas. Mas a igreja de Jesus, os membros da igreja de Jesus, não podiam achar aquilo comum. Eles eram diferentes, precisavam ter uma vida diferente. Desta forma, Paulo fala ali na sua primeira carta que eles precisavam ter uma vida diferente, que os corpos deles tinham que ser usados em santidade, em honra, o relacionamento conjugal, em santidade, para não usar fora do casamento. E hoje nós vamos falar sobre uma vida que agrada a Deus no amor fraternal. Então vamos ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus confirme a sua palavra. Então nós falamos semana passada sobre uma vida que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus no corpo, na santidade do corpo, na pureza do corpo. E agora uma vida que agrada a Deus no amor fraternal. Então Paulo vai falar para Tessalonicenses sobre como eles deviam proceder, como eles deveriam estar na expectativa do Senhor, e como eles deveriam viver, como eles deveriam ter uma vida que agradasse a Deus. Essa vida para agradar a Deus, Paulo fala aqui que eles deveriam continuar amando, e ele diz que eles tinham esse amor, eles precisavam aumentar esse amor. Então Paulo fala para eles: olha, vocês, quanto ao amor, eu não preciso falar para vocês, que já é público de toda a Macedônia, ou seja, a parte maior, ou seja, a cidade mais forte deles, né, que fosse a matriz das outras cidades, eles já conheciam o amor daquela igreja. Mas Paulo diz que eles deveriam ser diligentes, ou seja, aumentar esse amor. Esse amor precisava ser progredido, precisava continuar a amar. E no versículo, ele diz que eles estavam praticando já no versículo 10, para com todos os irmãos, e a Macedônia já sabia. Mas, porém, ele diz assim: eu vos exorto, irmãos, para que vocês progridam cada vez mais, e a diligenciardes para viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos. Tessalonicenses vai acontecer, não nesse momento dessa carta que Paulo escreve, mas mais para frente, esses irmãos, eles vão começar a fazer uma prática que não é a prática da igreja. Os irmãos notam que a igreja de Jesus, ela tem uma cultura diferente da sociedade, do tempo, do momento. A igreja, quando ela nasce no judaísmo. E quando a igreja vem, o judaísmo já estava cheio de problemas, cheio de maus costumes que não agregavam à igreja de Cristo. Então a igreja tinha que saber viver sem ser legalista, ou seja, por lado do judaísmo, sem ser libertinagem, sem ser livre como os pagãos viviam. Então a igreja vem nesse meio. E o costume, às vezes, que não é da igreja, que não é cristão, ele tende a crescer se a igreja ela falhar nesta situação. Então os gregos, eles tinham o costume de não fazer trabalhos forçados, trabalhos braçais. Eles não tinham esse costume. E o judeu também, muito menos. Muita gente na igreja de Tessalonicenses tinha deixado de trabalhar, porque achava que Jesus ia voltar. E com consequência de deixar de trabalhar, essas pessoas estavam agora sendo dependentes de outras pessoas. Então essas pessoas agora estavam carecendo da ajuda de outros irmãos. Muitos por preguiça, outros por necessidade, mas tinham deixado de trabalhar. E o costume de não trabalhar era do povo que não era da igreja.
Mas agora a igreja estava começando a pensar, bom, se Jesus vai voltar, hoje já veio, não precisa trabalhar. E as pessoas estavam nessa prática. Então, por isso, Paulo, diligenciar de viver da sua própria vida. Ou seja, o texto diz assim, viver tranquilamente e cuidar do que é vosso. Ou seja, cuida da sua vida e trabalha com as próprias mãos. E ele diz, isso é que eu vos ordeno. Diligenciar de viver tranquilamente, cuidar do vosso trabalho com as próprias mãos, como eu vos ordeno, ou como nós os ordenamos. Então, eles tinham uma ordem de trabalhar. E esses irmãos traziam um problema social para a comunidade. A igreja agora tinha que se virar para manter essas pessoas, um familiar tinha que manter, e estava trazendo um problema social. E em terceiro lugar, um problema com os de fora. As pessoas de fora estavam vendo a igreja de uma maneira bem estranha. As pessoas da igreja estavam dando um testemunho ruim por conta desta prática. Então Paulo fala de 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos hoje para uma vida que agrada a Deus. Ele vai falar primeiro de amar, vocês foram instruídos no amor. Em segundo lugar, ele vai falar da responsabilidade do cristão com a sua vida. E em terceiro lugar, ele vai falar do testemunho pessoal, de um bom testemunho. Então, uma vida que agrada a Deus, em primeiro lugar, ela precisa ser uma vida que é instruída por Deus, como deve amar. Uma vida que agrada a Deus, ela deve ser uma vida que é instruída por Deus, de que maneira deve-se amar. Versículo 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por demais instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Os irmãos já estavam instruídos disso. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Todo cristão é instruído a amar. Todo cristão. A primeira lição que nós entendemos e recebemos é de amor. Nós passamos a conhecer um Deus que não compactua com o pecado, mas se dá por um pecador. Onde Jesus se faz homem e vem e morre no nosso lugar. Então o que é isso? É um exemplo de amor divino. E quando nós somos convencidos desse amor, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós nos entregamos ao amor de Deus, que o próprio Deus agora insere em nós o seu amor. Então nós somos instruídos. Então, em primeiro lugar, nós somos instruídos quando nós nos convertemos, quando nós recebemos o perdão de Deus. Então, note, todo cristão, ele recebe o amor de Deus. É inserido nele uma forma de amar. É uma forma que não está escrita, mas está no coração. Eu preciso praticar isso. Em segundo lugar, a palavra de Deus. Vejamos o que Salmo 119, a partir do versículo 97, diz para nós. Salmo 119, versículo 97 até o versículo 102. Diz assim a palavra de Deus: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. O salmista está falando aqui sobre a palavra de Deus. Quão é gostoso poder se deliciar da palavra de Deus. O servo de Deus, aquele que quer ter uma vida que agrade a Deus, é aquele que ama a Escritura, é aquele que ama ler a palavra de Deus. E através das Escrituras, a pessoa tem a segunda confirmação. Ela pode ter certeza de que ela é instruída por Deus para amar. Então, para que a pessoa que agrada,
Uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca na palavra de Deus a orientação, tem prazer nessa palavra e ele põe de prática aquilo que ele aprende nesta instrução. O que Romanos 5,5 pode nos dizer acerca dessa instrução da palavra de Deus? Assim diz Romanos capítulo 5, versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Romanos 5, versículo 5 confirma que Deus derramou do seu amor através do Espírito Santo que Ele coloca em nós. Uma vida que agrada a Deus, ela reconhece que é instruída em amar. E por que amar? Nós vemos que as pessoas que às vezes não trabalhavam, as pessoas que careciam de necessidades junto à igreja ali, mesmo, irmão, seja qual for o motivo, os levou à carestia, os levou a depender dos outros. Eu não sei se dependia do Estado, porque eu não sei se era como é hoje a política de socorrer as pessoas, mas era um problema social. Alguém tinha um problema e precisava ser ajudado. Então, o amor é muito importante nessa hora. O amor agora é para suprir a necessidade de alguém. Os motivos que levaram a isso a gente não sabe. Mas a gente sabe que agora tem pessoas que querem. Então era necessário um amor. E Paulo usa uma palavra desse amor aqui, é a palavra Filadélfia. Filadélfia é o amor de irmãos sanguíneos, irmão de sangue. E ontem eu tive o privilégio de conversar com um pastor amigo meu, ontem, mas acho que foi ontem. E ele falou: eu te considero como meu irmão de sangue. E aí eu estava vendo sobre esse texto, e Paulo está dizendo sobre irmãos de sangue. E quando você tem irmãos de sangue, isso eu vou falar no sentido bíblico, pelo amor de Deus, né? Porque tem irmão de sangue aí que misericórdia. Então, vamos para a Bíblia, né? Irmão de sangue é que você quer o bem dele. Você quer o bem, você quer essas coisas melhores para ele. Então Paulo está dizendo para os irmãos: trate os seus irmãos como irmãos de sangue. Tem uma responsabilidade com eles, como se eles fossem seus irmãos de sangue. E aí estreita agora o relacionamento com eles. Não que o irmão de sangue é maior do que o irmão em Cristo, porque a Bíblia diz que não foi por carne nem sangue que o homem foi transformado. Mas essa chamada do amor fraternal é para uma consideração de família para com aquela pessoa que é necessitada. Então a Bíblia ela não nos deixa ou nos furta de nós de sabermos que nós somos instruídos para amar. Nós precisamos amar uns aos outros. O Senhor Jesus disse. Então, a Bíblia diz isso aqui. João, a carta do apóstolo João, ele diz assim no capítulo 2, versículo 7. 1 João 2,7 em diante, até o versículo 12. Diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro, e em vocês, nele em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem é firme está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Desta forma, nós somos instruídos que nós devemos amar os nossos irmãos da fé como se fossem nossos irmãos de sangue. Então, o irmão de sangue, você não busca magoar ele, você não busca maltratar esse irmão, porque ele é filho do seu pai, filho da sua mãe. E essa é a ideia de que Paulo está chamando a atenção aqui. Você não vai desrespeitar a família do seu irmão. É isso que Paulo está chamando aqui. Como é precioso a prática desse amor, irmão. Todos nós carecemos desse amor. Nós devemos dar, nós somos instruídos a dar, mas nós também carecemos desse amor. Mas Paulo diz também que esse amor deve crescer cada vez mais. Eu tenho dito aqui
que aquilo que nós fazemos na obra de Deus não deve ficar no passado, não. Eu preguei para tanta gente, não prega mais. Eu ajudei tanta gente, não ajuda mais. Não, Paulo está dizendo para diligenciar-se, para crescer, para que esse amor transborde e continue. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que continua amando o seu irmão, como se fosse um irmão de sangue. Mas o irmão de sangue você ama, né? Porque Deus o sabe. Mas que seja como irmão de sangue, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Paulo fala sobre a responsabilidade. Uma vida que agrada a Deus, ela é responsável. Se por um lado tinha alguns que não estavam preocupados com o trabalho, de qualquer forma os irmãos tinham que ser responsáveis. Não podiam ser pessoas desocupadas, pessoas despreocupadas. Versículo 11 diz assim na palavra de Deus: e a diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso, e trabalhar nas próprias mãos, como vos ordenamos. Uma vida que agrada a Deus é aquela vida que não apresenta, ou seja, não causa problemas sociais. O que é um problema social? O problema social é quando você precisa intervir para ajudar o outro. Você vai tirar da sua família, tirar da igreja para ajudar o outro. A igreja tem a parte social dela, né? Caixinha social, tem a sua parte social, tem os trabalhos. Tem igreja que tem serviço médico, tem uma série de serviços para ajudar no social. Mas por um outro lado, nós falamos do amor, da obrigação que cada irmão tem um com o outro. Mas é necessário a responsabilidade de cada um também. Paulo agora vai falar do trabalho, da responsabilidade. O cristão ele tem que ter responsabilidade diante de Deus. Paulo está falando para que esses irmãos tenham uma postura diferente das pessoas que viviam ao redor, os conceitos de valores das terras ali de Tessalonicenses. Então, problemas sociais, aqueles que se esforçam para não serem pesados a ninguém. É muito importante que a gente pode precisar de ajuda, mas aquilo que nós podemos fazer, nós viemos a buscar não ser pesado para os outros. Deus abençoa, Deus usa pessoas, mas nós temos que lutar para não ser pesado. Então, esse também não causa conflito entre irmãos. Então, uma vida que agrada a Deus, ela não causa problema social, ela não é pesada para o próximo e ela também não causa conflitos entre irmãos. É possível que naquela igreja havia conflitos entre irmãos. Se Paulo diz que você tem que amar seu irmão como se fosse um irmão de sangue, é porque tinha gente que não estava amando os irmãos. Então, quem tem tem uma vida que agrada a Deus, ela pode descansar sossegada, em paz, ainda que esteja passando por dificuldades. Ainda que esteja com dificuldades, essa pessoa vai descansar em paz, porque ela não é um problema social, ela não causa problemas para os irmãos, porque, irmãos, aquelas pessoas, além de não trabalhar, estavam se metendo na vida dos outros, estavam se envolvendo em negócios alheios. Então, esses irmãos estavam causando transtornos para a igreja e para a comunidade. Então, estavam trazendo problemas. Então, era um problema social, problema eclesiástico, porque não trabalhavam. E o pior, as pessoas tinham que bancar essas pessoas. Eu lembro uma ocasião, há uns anos atrás, tinha uma igreja que nós íamos quando criança, e tinha um irmão lá, que a mulher dele era da igreja, ativa, e ele não era muito ativo, não. Ele tinha um monte de filhos, mas muitos filhos mesmo. E esse irmão não gostava de trabalhar. E parece que a igreja bancava esse cara. O trabalho dele era uma varinha de pescar, algumas vezes na semana, e aquela cara de sono direto. Não trabalhava. Então, isso era um peso para quem ajudava, porque o homem não tinha vontade de trabalhar, e nem era esse membro assim de igreja. Mas a família precisava da ajuda da igreja e das pessoas. Não posso dizer que eles se envolviam em negócios alheios, mas quando nós não trabalhamos e temos tempo para ficar pensando em um monte de coisa, acaba aparecendo isso. Não, Paulo está dizendo isso. Trabalhem, sejam dirigentes no trabalho, façam as coisas de vocês. E aí tinha um costume, como eu falei no começo, o grego não fazia trabalho braçal, o judeu não gostava disso, e trabalho braçal era mais para escravos. Paulo não está falando aqui de o tipo de trabalho que você tem que trabalhar. Trabalhe com isso, não trabalhe com aquilo. Paulo está fazendo aqui um contrassenso entre o trabalhador e o preguiçoso. Quem não trabalha fica ocioso.
Quem não tem um trabalho, uma ocupação, ele acaba ocioso. E isso estava causando um problema. Então ele fala, trabalhe com as próprias mãos de vocês. Sejam dirigentes, sejam trabalhadores. Então, ele não está defendendo um tipo de trabalho. Ele está defendendo que as pessoas deviam deixar a ociosidade. Que a ociosidade estava levando a intrigas, a se envolver na vida das pessoas, a atrapalhar o relacionamento de pessoas e estava trazendo conflito entre irmãos. Então ele ordena, como ele diz, que eles trabalhassem com as próprias mãos. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que é responsável e ativa. Também não é, eu trabalhei, não. É trabalhar. A obra de Deus tem um espaço muito bom para trabalhar. Tem trabalhos, e é possível que Paulo não está pedindo emprego, ele está pedindo que as pessoas busquem, é possível que tinha ocupação para fazer, mas as pessoas estavam abandonando seus trabalhos. E por fim, uma vida que agrada a Deus é uma vida que tem um bom testemunho. Então não basta só ter amor. Eu te amo como se fosse meu irmão. Mas, por um outro lado, não é responsável nem ativo. Então é preciso amar, ser responsável e ativo. E em terceiro lugar, é preciso ter um bom testemunho. Quem não trabalha, quem traz intriga para a igreja, para os irmãos, é mal visto pela sociedade. Hebreus diz que tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Nós somos vistos por muitas pessoas. Hernandes Dias Lopes diz que aquilo que nós pregamos é a nossa vida. Nós somos um sermão. Muitas pessoas não vão entrar dentro da igreja. Muitas pessoas nunca vão pisar na igreja. Mas elas leem as nossas vidas onde nós frequentamos. Nós vamos para escolas, nós vamos para faculdades, nós vamos para trabalho, nós vamos para a saúde, nós vamos a um monte de lugar. E as pessoas estão nos vendo. Então Paulo fala de um bom testemunho. Versículo 12. Ele diz assim: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, Paulo está, deixa de ser mendigo, brincadeira, desde mendigagem, trabalhe com as próprias mãos, seja ativo, seja responsável e dê testemunho, porque as pessoas já sabem como nós somos. A gente não consegue dizer outra coisa do que nós somos. Aquilo que de fato nós somos, as pessoas conhecem lá fora. Então as pessoas não vêm aqui para ouvir sermão, elas não entram aqui para ouvir o sermão, mas elas conhecem as nossas vidas, elas sabem que tipo de vida nós temos, e elas sabem se a nossa vida é uma vida que agrada ou não a Deus. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele diz que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E ele continua dizendo no capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus deixou claro que nós devemos ser sal e luz. Sal é tempero, temperado, e tem o seu valor, mas ele tem que ter a sua postura. Luz, ela precisa iluminar, e Jesus disse que a luz não pode ficar escondida, não, ela tem que aparecer. Então, ele diz que para que vejam a vossa luz e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. De acordo com a nossa conduta, de acordo com a nossa vida, é que a nossa luz pode ser uma luz brilhante ou uma luz ofuscada. Pode ser que a gente pense que está brilhando e não está brilhando, porque talvez não seja uma vida que agrade a Deus. Mas a nossa expectativa é uma vida que agrade a Deus. 2 Coríntios 3, 2 e 3 assim, está escrito que somos cartas conhecidas e lidas por todos os homens. Por isso, nós devemos dar um bom testemunho. O nosso testemunho é que mostra de fato quem nós somos, que tipo de testemunho nós temos sido, que tipo de vida você tem vivido para Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que é instruída pela palavra de Deus. Para ser instruído pela palavra de Deus, precisa amar a palavra de Deus, precisa se deliciar na palavra de Deus, precisa ler de fato a palavra de Deus. Hoje meu filho falou: pai, terminei de ler o Antigo Testamento. Nossa, que bênção, glória a Deus. E
já li o Novo Testamento várias vezes. Então, isso para mim é um privilégio. Então, assim, a gente se deliciar na palavra de Deus. É por aí que nós vamos ser instruídos para o amor. Não só o amor, mas toda a vontade de Deus está na palavra de Deus. Uma vida que agrada a Deus é instruída pela palavra de Deus e ama a palavra de Deus. Uma vida que ama a Deus é responsável. Busca ser diligente naquilo que já faz. Não que já fez, mas continua fazendo a obra de Deus. Continua cuidando das pessoas. Continua amando as pessoas. E em terceiro lugar, uma vida que agrada a Deus é uma vida que tem um bom testemunho. E essa eu faço a minha oração, que seja a minha e a sua vida, uma vida que agrade a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia até aqui. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. E até domingo, se Deus assim nos permitir. Quero orar com você nesse instante. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de nesta noite estarmos aqui para louvar o Seu nome através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado pela instrução que o Senhor nos dá. O Senhor não nos exige formação, não nos exige, Senhor Deus, diplomas, mas o Seu amor nos transforma, nos livra do pecado, nos salva, Senhor Deus, da ira vindoura, nos livra da morte eterna e nos dá salvação. E através desta, Senhor Deus, o Senhor nos enche com a sabedoria, nos coloca o Seu Santo Espírito e nos dá sabedoria, nos dá entendimento para que possamos andar nos Seus caminhos. Muito obrigado pelos irmãos aqui. Seja, Senhor Deus, com os nossos pedidos de oração. Nós te agradecemos por esta noite e pedimos a sua direção no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite com Cristo, um bom descanso. Muito obrigado pela companhia até esse tempo.